Vanessa Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, em 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro, vamos iniciar o livro Primeira Epístola de João. Prologam o verbo da vida, a comunhão com Deus, o que era desde o princípio, capítulo 1, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos as nossas mãos, apalpam com respeito ao verbo da vida. A tudo se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunho e vós anunciamos da vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a vossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vós escrevemos para que vossa alegria seja completa. Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos enganamos, e na verdade não está em nós, se confessarmos nós os pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele que a sua propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido afeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O antigo e o novo mandamento, amor fraternal. Amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo, qual desde o princípio tiveres. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvires. Toda vez vos escrevo o mandamento, aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que a luz e odeia seu irmão, até agora estás nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão e está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. A vitória sobre o maligno. Filhinho, vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno.
Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede, Pai, mas procede do mundo. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Os anticristo, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste, vem o anticristo também agora. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecermos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu vos possuís unção que vem do Santo, de todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvides desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permaneceis vós no Filho e no Pai. Esta promessa que Ele mesmo nos fez a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. A unção do Espírito Santo, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastaremos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deus é Pai, é santo, seus filhos são também santos. Desde grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos reconhece, porquanto não o reconheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo e purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E sabeis também que ele manifesta para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois que permanece nele é divino, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso não manifestos, esses são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O amor aos irmãos, o ódio ao mundo, porque a mensagem que ouvistes desde os princípios é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo a Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo de vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, de língua, mas de fato, de verdade. É nisto que conhecermos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizemos nosso coração. Pois se nosso coração nos acusar, certamente Deus é o maior do que o nosso coração e conhece